Caríssimos, nos dá a alegria da presença hoje aqui na nossa casa, o companheiro Paulo Batistuta, sua família, fundadores aqui da Comunidade Espírito Esperança, nossa vizinha, onde Paulo hoje ocupa a presidência da instituição e vai nos brindar com o tema Amai-vos. Boa noite a todos, agradeço o carinho e a oportunidade de estar aqui no Irmão Tomé, que é uma casa irmã, né? Vejo aqui queridos amigos, conhecidos, que um dia estão aqui no Tomé, outro dia estão lá, né? E isso é muito legal, e estamos juntos. Fico muito feliz de estar aqui hoje e poder participar com essa reflexão. Sobre o amor, muitos já falaram, né? Pesquisadores, filósofos, poetas. E o amor que tem tantas facetas, o amor que é tão complexo, o amor que ainda é um mistério para nós, o amor que traz tantos pensamentos. Então, eu queria trazer algumas reflexões sobre esse sentimento que nós precisamos tanto. Como coloca a lição inicial, a ciência, que é uma marca do nosso tempo, essa atividade intelectual absurda, que marca esse século, o século passado, metade do século XIX para cá, com uma explosão de informações, a ciência progrediu tanto, mas ela esvaziou dessa amorosidade. A ciência também trouxe coisas difíceis, porque o amor não se explica, o amor se sente. E os homens, desde que começaram com essas descobertas científicas, logo depois, lá no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, os homens passaram a brigar pela liberdade de explicar. E aí são as ciências, essas explicações. Mas quando nós falamos aqui do amor, nós estamos falando de algo que não vem pelo conhecimento teórico, que vem pela experiência mesmo, da vivência, do dia a dia. As experiências amorosas, elas não são aprendidas no livro. Nós aprendemos a amar um filho, tendo um filho. Nós aprendemos como é ter amizade, cultivando, cativando um amigo. E é assim que funciona. E lógico, a gente se decepciona e a gente fica esperando então que o centro espírita, pelo menos, é um lugar onde não tem problema, né? A gente encontra todo mundo e só tem alegria. Aqui também a gente tem as decepções, somos humanos, mas o amor então, meus amigos, está no campo dessa experiência, algo muito complexo, porque acontece em nós, que temos as nossas características, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades ainda. Então, eu queria trazer aqui, como é que é aqui, Roberto? Isso. Eu queria trazer um pouco do amor como ele era compreendido na época de Jesus Cristo. Na época em que Jesus nasceu e teve a sua experiência missiânica. Uma vida muito curta, 33 anos, e apenas 3 anos, de fato, ficaram registrados para nós nos evangelhos, esses ensinamentos maravilhosos aí que estão mudando a humanidade desde então. Como era o pensamento, o sentimento sobre o amor naquela época de Jesus. E é importante nós falarmos isso, porque a doutrina espírita, ela tem a proposta de ser o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo. E nos aponta o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que os 3 primeiros séculos do cristianismo, eles contêm essa essência que o Espiritismo busca recuperar, digamos assim. Até o ano 325, Concílio de Nicéia, em que o cristianismo foi considerado religião oficial do Império Romano, quando houve uma mistura entre igreja e política. E aí, então, nós começamos a ter modificações na mensagem primitiva do Cristo. Então, esse trabalho é um esforço, esse autor fez um esforço de entender o que era a religião dos cristãos primitivos. E, no seu ethos é um conjunto de comportamentos, um conjunto de práticas que se espera das pessoas que adotam essa filosofia, o cristianismo primitivo. Então,
os cristãos primitivos, eles se propunham a desenvolver o amor ao próximo e a renúncia ao status. Bom, até aí não tem muita mudança em relação ao que o povo hebreu, os judeus, Jesus era judeu, a religião dele por nascimento, ele era judeu. Na religião dos judeus isso já existia, porque está lá no Levítico, bem no Pentateuco de Moisés ainda, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase é do Levítico. Essa frase não foi criada por Jesus. Pelo contrário, um advogado lá da lei hebraica perguntou para Moisés o que ele tinha que fazer, qual que era o maior mandamento. E Jesus fala, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico. Então, esse amor ao próximo, ele, já no Levítico, já no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ele se estendia aos fracos, às viúvas e aos órfãos. Também se estendia aos inimigos, aos estrangeiros e aos pecadores. O que aconteceu de diferente na época de Jesus é que, quando esse mandamento foi enunciado, essa frase, o povo tinha muita dificuldade em cumpri-la. E com o povo hebreu, muitas tragédias aconteceram. Eles foram escravizados várias vezes, eles foram desterrados, foram tirados de Israel. O templo deles, da religião deles, foi destruído. Eles foram levados escravos para a Babilônia, foram dominados por assírios, tiveram invasão de egípcios, de gregos. Na época de Jesus, eram os romanos que estavam mandando lá. Então, eles sofreram muito. E eles acreditavam que sofreram tanto porque eles não cumpriram o combinado, a aliança que Deus tinha feito com eles. Eles eram o único povo naquela época que acreditavam no Deus único e verdadeiro, que não tem imagem, não tem nenhuma imagem, representação material desse Deus. Ele é o eu sou, é o Deus, nosso Deus, invisível, mas que governa todas as coisas. Porque nessa época deles, o sol era considerado uma divindade, né? Para os romanos, Apolo, o templo de Delfos, na Grécia, era um templo dedicado a Apolo, o deus Sol, ou Saturno, dependendo da mitologia grega ou romana. Então, eles tinham muitos deuses. Os egípcios tinha o Sol também, é Ra, não é isso? Então, a lua também era uma divindade, o trovão era uma divindade, mas para os hebreus não. E esses eram mandamentos de Deus para o povo hebreu. Como eles não cumpriram todos esses mandamentos, eles se afastaram desse bom comportamento, começaram a se dedicar aos deuses estrangeiros, às coisas materiais. Eles então sofreram, eles acreditavam piamente nisso. O que acontece quando vem Jesus é que Jesus vive, na essência, profundamente, essa máxima. Essa máxima que, ao lado de existe só um Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a diferença é que Jesus ele inflacionou demais a religião. Nossa, mãe do céu, a religião dos judeus já não era fácil, comparada com a religião das outras religiões. Porque era muito fácil ser romano, por exemplo. Você ia lá no templo dedicado ao imperador. O imperador era um deus. O imperador era um deus, ele tinha sacerdotes, sacerdotisas, templos. Você ia lá, fazia uma oração para o imperador, que estava vivo lá, governando o império em Roma, orava por ele, orava para ele, pedindo as coisas, fazia uma oferenda, levava lá um animal, levava uma planta, alguma coisa, ofertava, estava tudo certo. Mas isso é cumprir o dever religioso, não precisava ser bom nada disso, era só fazer essas obrigações. Aí chega a religião dos judeus e fala, não, tem que amar o próximo. Mas eles desviavam do cumprimento. Agora chega Jesus e fala, não, tem que ser de todo o teu coração, de todas as forças, de toda a sua alma. Tem que viver, não é só ter palavra na consciência, não. Senão vai ficar ciência, tem que ser vivência. Então a religião dos judeus não era fácil, e a religião que Jesus trouxe, muito menos. Porque tem algumas particularidades que aconteciam no Império Romano. Então, o que acontecia no Império Romano? O Império Romano dominava o país onde Jesus nasceu. O povo de Jesus, o povo hebreu, os judeus, eles eram escravizados por Roma. Eles viviam livres no país, mas eles tinham que pagar um imposto para Roma. E eles não tinham todas as liberdades, não. E o rei
deles, lá na região, na Palestina, ele era um rei vassalo ao rei de Roma. Então o rei de Roma, o imperador, mandava nesse rei. Era um administrador local submisso a Roma. E o Império Romano, ele se baseava nisso aqui: honra, status e reciprocidade. Ele se baseava no imperialismo. Então o povo romano, eles eram guerreiros por natureza. Eles amavam a batalha e a aventura. E eles também baseavam o império na escravidão. Então, eles venciam uma guerra, aquele que não cedia era feito escravo. Dentre os hebreus, dentre os judeus, no livro Paulo Estevão está lá a história do Gesiel, escrito no livro Paulo Estevão. Mostra como o grande pregador Estevão foi feito escravo, foi para as galeras e ficou trabalhando como escravo um tempo, quase morreu e foi libertado porque salvou a vida de um tribuno romano, de um militar romano. Então, a escravidão fazia parte. O Império Romano queria que o povo fosse bastante pobre para não poder construir armas. Então, em Roma, eles tinham fundição de metais, eles faziam escudos, eles faziam lanças poderosas para os outros que não tinham nem arma direito. Então, o povo lá de Jesus não tinha arma. Tinha uma meia dúzia de espada, mas não tinha exército. Roma não deixava. E Roma não deixava ter exército em nenhum local onde ela dominava, só o Império Romano, óbvio, porque é ela que tinha o governo. Então, como que funciona essa questão da honra? A escravidão nós entendemos. O povo vencido é escravizado, as famílias são desfeitas. Pronto. O imperialismo, vamos expandir o território, vamos conquistar terras, vamos avançar. E eles queriam sempre expandir, expandir. E o Império Romano ficou enorme. E essa honra, como que ela funcionava? A honra funcionava da seguinte forma, que eu coloquei as categorias sociais do Império Romano. Então existiam aquelas pessoas nobres, a elite de Roma, que eram chamados patrícios, aquelas pessoas de nascimento lá em Roma, na região do Lácio, que eram chamados de plebeus, que não eram da elite, mas eram romanos, eram plebeus. Tinham as pessoas que eram clientes, os libertos, os escravos. O povo hebreu, o povo de Jesus, os judeus lá na Palestina, eles eram libertos, eles não eram escravos, podiam virar escravos, se não respeitasse o centurião, se não respeitasse a lei e a ordem, virava escravo, mas eles eram libertos, podia trabalhar, podia ter uma oficina, podia produzir alimentos, enfim. Agora, quem queria se lançar na política, lembra, honra e status, valorização do status e a honra, como que funcionava? Eles eram regidos pelo patronato. E vamos ver se tem alguma coisa semelhante à nossa política de hoje. Então, tentem fazer a correlação. O patronato era um sistema que garantia o poder. Ele era formado por uma estrutura de vários participantes. O primeiro, quem queria entrar na vida pública por volta de 18, 20 anos, ele se tornava a édilis, ou édilis. E ele ia fazer a manutenção de um prédio público, por exemplo. Ele ia construir uma calçada, igual tem lá no Paulo Estevão, uma calçada de mármore na cidade de Corinto, que foi feita por Erasmo. Esse camarada era um édilis. Ele pagava a benfeitoria ali no bairro nobre, para ele ficar conhecido, para o imperador saber dele, para os cônsules, os senadores saberem dele. O império queria as benfeitorias, mas não queria botar na mão no bolso. Então tinha cidadãos que queriam ser conhecidos, queriam status, eles davam isso, então era o édilis. Depois, cada um tem uma função, o pretor, o questor, o cônsul e o agonotetes, e na cabeça de tudo está o imperador. Então, primeiro é o imperador que mandava em todo mundo. O que o imperador fazia para manter o poder sobre todas essas pessoas? Nem todos eram patrícios, mas você poderia comprar o título de nobreza, como a família de Paulo de Tarso, que era oriunda de Tarso, lá na Turquia. Não nasceu em Roma, mas eles, por condição estratégica na cidade, eles conseguiram comprar o título de cidadão romano, o pai dele. E ele era cidadão romano. Paulo era cidadão romano, por isso ele teve privilégios, a gente lê lá no Atos dos Apóstolos, né? Então, o camarada poderia, se ele fosse interessante para essa cadeia de comando, se tornar uma pessoa da nobreza, da elite. E ele fazia isso como? Vendendo seus serviços ao seu patrono. Então, esse édilis, ele tem um patrono, que é esse pretor aqui. Esse pretor tem um patrono, que é o questor. O questor tem um patrono, que é o cônsul.
O imperador é patrono de todos eles. O que mantém isso? O Edilis teria que orar para os gênios Augusti, ou deuses da família do pretor que era seu patrono, que estava acima dele na cadeia social. Quem que era esse gênios Augusti? Eram os antepassados. Você não precisa nem saber o nome da pessoa, mas você tinha um altarzinho lá na sua casa, tinha que ter um altar, com a representação, uma estátua representando os gênios Augusti, quer dizer, os ancestrais do patrono dele, do protetor dele. Depois, esse pretor aqui tinha um patrono que era o questor. Ele tinha que fazer a mesma coisa. Ele tinha que acender uma vela perto daquela estatuazinha do gênios Augusti desse pretor. Então imagina quantas estátuas tinha para esse aqui, porque o imperador ele só acendia a velinha dele para Roma. Acima do imperador estava Roma e os deuses do céu, Olimpa na Grécia, né? Os deuses estavam no céu. Mas aqui entre nós, o imperador não tinha que adorar ninguém. Quando o camarada ele fazia uma oração para aquele que estava acima dele, ele estava lembrando que tem alguém que manda nele, que o protege. Agora, para a pessoa subir nessa hierarquia aqui, ela fazia qualquer coisa. Ela trapaceava, até matava. Então, isso mantinha o poder. O imperador distribuía cargos, distribuía propriedades, administração, cargos públicos para esses representantes. E isso garantia a fidelidade deles ao imperador. A fidelidade, fides, daí vem a palavra para nós, fé, que é estar fiel àquilo que foi combinado. É um dos sentidos da fé para nós cristãos, né? Estar fiel ao que foi combinado. Então era a fidelidade que os mantinha o imperador. E o imperador dava cargo, dava poder para eles. Agora olha só, o que acontece? Isso quem estava interessado em participar da estrutura de poder em Roma. Uma pessoa da Judéia lá podia querer isso aqui? Podia. Ele ia vender a alma para o diabo, né? Porque ele ia ter que renunciar à sua religião, ele ia ter que matar, ele ia ter que trapacear, ele ia ter que fazer de tudo, mas podia. Ele podia. Um grego podia ser nessa cadeia? Podia. Um egípcio também podia. Uma pessoa lá da Espanha, todo mundo do Império Romano, que não fosse romano, podia entrar nessa cadeia, desde que fosse um fiel trabalhador, e ele tinha a honra de servir ao imperador e ao seu patrono. Entenderam a importância desse patrono? Esse patrono é quase um deus para ele. E em nome disso ele faria de tudo. Agora olha só o paradoxo. Se nós temos o ethos dos cristãos, que é marcado pela renúncia ao status e pelo amor ao próximo, olha como que contrasta com isso aqui do Império Romano. Então cá para nós, o Império Romano não conseguia mesmo entender os judeus, não conseguia entender, porque era um povo estranho, era um povo que, enquanto o romano queria valorizar sua honra, o seu berço, os seus títulos de nobreza, o povo hebreu, ele renunciava ao status. O cara fala assim, porque eu tenho nascimento, eu sou de uma família de patrícios, e ele fala assim, pois é, o maior de todos é aquele que serve mais. Era o oposto. Esse pessoal era estranho, entenderam como é que funciona? Estranhos. Então imagina hoje, agora, meus amigos, na nossa sociedade, o cristão naquela época, o seguidor de Jesus, ele rompeu com a sociedade. Rompeu. Conta a tradição lá do Atos dos Apóstolos que na comunidade do caminho, o que é comunidade? É estar tudo em comum. Todas as pessoas que participaram dessa comunidade pegaram os seus bens e colocaram em comum. Mas todo mundo fez igual. O rico colocou tudo que tinha, o pobre colocou tudo que tinha, Pedro e Tiago administravam o negócio. O negócio não era negócio. Administrava a casa do caminho, que era um local, tinha uma igreja, tinha um local de oração, e tinha o atendimento a pessoas necessitadas. Eles atendiam centenas de pessoas. Acamados, no Paulo Estevão fala que quando Gamaliel foi visitar a casa do caminho, tinha mais de 160 pessoas, se não me engano, 162 acamados. Imagina isso, pessoal. O Hospital Santa Rita tem, se não me engano, 200 leitos.
Todo mundo conhece, um hospital grande, né? A Casa do Caminho tinha 162 acamados no dia que Gamaliel foi. E era tudo gente modesta, gente humilde, que colocou seus bens em comum para viver as lições do Cristo, estudar, escutar a palavra. A pregação deles era no dia de sábado, que era a tradição, mas todas as noites eles paravam para debater o Evangelho de Jesus. Era uma vida muito unida, muito coesa. Totalmente em contrário disso aqui. Aventura? Que aventura que tem nisso? Colocar a cabeça a prêmio, né? Ou então, correr o risco de se tornar um escravo, porque isso era uma ofensa até certo ponto para o pensamento romano. E muitos viraram escravos mesmo. Então, a questão do amor ao próximo, e essa renúncia do status, que é a marca do cristão, teve um preço caro para eles pagarem. Bom, o amor, como nós entendemos hoje, essa palavra, que foi traduzida para o português amor, ela vem de 3 palavras, principalmente 3 sentidos em grego. São 3 sentidos, são 3 palavras do grego que receberam uma só palavra para o português, amor. E isso tem gerado mais de 3, tem mais de 3 sentidos. Eu trouxe os 3 principais, também não precisa ler nada disso, só para a gente saber que essa palavra, essa e essa aqui é o amor ágape. Né? Eu não sei grego, mas eu decorei as letras, isso aqui é o ágape. Tem o amor filia, né? E tem o ágape, o filia e o eros. Exato. Então são 3 sentidos. Mas a gente tem o sentido familiar também, o amor familiar, que é de outra natureza, o storge. Enfim, então para nós, quando nós falamos amor, em grego já se falava, é o amor que vem inspirado por Deus, contato com as coisas divinas, é o ágape. Mas quando eu estou falando que eu estou apaixonado por uma mulher, é o amor erótico, o amor eros, que pode ter um componente mais elevado, mas quando é uma coisa que envolve o amor carnal, eros. E o amor fraterno, né, esse amor que deve nos unir, o amor que nós devemos cultivar aqui na comunidade, é o amor filia. Então, são os 3 sentidos do amor para nós aqui no português. Bom, Paulo de Tarso, ele coloca a supremacia do amor quando ele fala para os coríntios. Os coríntios eram um povo muito voltado para o misticismo do Oriente. Aquelas religiões que vinham lá da Babilônia, da Mesopotâmia, esse negócio de conversar com o espírito, né, ler a sorte, já existia naquela época. E eles adoravam isso. Eles gostavam muito, os coríntios gostavam disso. A cidade de Corinto também, ela ficava numa região que era uma cidade portuária, tinha 2 portos na cidade de Corinto, Cencreia e Lequeu. Então era um entreposto comercial importantíssimo. Essa cidade era grega a princípio, foi destruída pelos romanos. Por volta do ano 170 a.C., ela foi reconstruída pelos romanos porque era estratégica para fazer a relação lá de Roma com o Oriente, que tinha 2 portos. Então, cidade portuária tinha muita promiscuidade. Eles eram, quando a pessoa queria barbarizar sexualmente naquela época, eles falaram que eles iam corintizar. Então o pessoal de Corinto tinha esse fascínio pelas coisas do sexo, pelas coisas da comunicação com os espíritos. Então eles receberam lá a mensagem de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ensinou o cristianismo, mas eles tinham um apego ainda muito grande a esses costumes, porque você não muda isso da noite para o dia, né? Então o Paulo de Tarso ele fala esse poema para esse povo. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, eu posso ser rico, eu posso conhecer da cultura de Roma, a cultura do Oriente, que eu estava no meio dos 2 lugares, se eu não tiver caridade, amor, eu serei como bronze que soa ou um símbolo que retine. O símbolo, Corinto era um lugar que produzia símbolos, tinha fábrica de símbolos lá, várias oficinas que faziam símbolo. O símbolo é tipo um sino, que depois, com o cristianismo, depois lá de Niceia, né, 325, o sino chamava os fiéis para a missa, não é isso? Mas na época de Paulo de Tarso não tinha igreja desse jeito, não tinha missa. Então o símbolo servia para quê? Eram sinos de bronze que tocavam para chamar as pessoas para os espetáculos nos teatros. A cidade de Corinto tinha 3 teatros grandes para 4.000 pessoas. Então era uma cidade de cultura. Então o símbolo tocava, as pessoas sabiam que ia ter um espetáculo. Então olha lá, eu serei como o símbolo que soa,
ou um bronze, porque o símbolo é feito de bronze, né? Ou um símbolo que retine. Agora, cá para nós, o símbolo, quando tocava, ele estava fazendo o quê? Anunciando um espetáculo, certo? Então, ele anunciava o espetáculo. É a minha função aqui, anunciar o amor. Eu anunciava o amor. Agora, o símbolo tocando é o próprio espetáculo? Quem escutar o símbolo assistiu o espetáculo? Não. Então, eu estou aqui falando do amor, mas eu tenho amor? Ninguém pode saber. Só por essa atitude minha de vir aqui e falar. Ou então, porque eu falo do amor, eu anuncio esse sentimento, eu e qualquer pessoa, não quer dizer que de fato nós temos. Então, se eu não tiver caridade, se eu não tiver o amor, eu serei essa pessoa que só faz barulho, mas que em essência, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o povo de Corinto gostava de profetizar, gostava desse negócio de Espírito Santo, gostava desse negócio de comunicação com o Espírito, adivinhar sorte, etc. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de mover montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. É igual essa ciência vazia que foi colocada aqui, essa ciência que escraviza, né? E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso me serviria. Olha só, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, poxa, pelo amor de Deus, não é pouca coisa. Ou seja, se um cristão daqueles que foi para o circo, né? Foi para o circo, Nero, Adriano, mandaram queimar tantos cristãos. Se o cristão não tivesse o verdadeiro amor, de nada me serviria. Então, qualquer sacrifício que nós façamos, se não tiver o sentimento verdadeiro, ele é vazio, é igual símbolo, só faz barulho. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, ela não é temerária, nem é precipitada, ela não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa, ela não cuida dos seus interesses, ela não se agasta, não se azeda com coisa alguma, ela não suspeita mal, ela não se jubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Agora, dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, as três permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Bom, Allan Kardec colocou uma pergunta para os espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Ou seja, nesse contexto aí que a gente colocou do Império Romano, essa breve nota histórica que a gente trouxe aqui, como que Jesus entendia o amor lá naquela época? Então, benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem, essa caridade que Paulo de Tarso fala. Então, alguns autores traduzem amor, ainda que eu tivesse o amor, ainda que eu tivesse a caridade, como sendo a mesma coisa, né? Então, nós entendemos que esse amor ágape, se eu não tiver esse sentimento, eu nada serei. Então, Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos. Está lá naquele ethos, né, desse autor que a gente citou no começo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. Amor às viúvas, aos órfãos, que são vulneráveis. Ao estrangeiro, imagina, pessoal, a gente está vendo a Síria, né? Esses refugiados, são milhões de refugiados hoje no mundo inteiro. A vulnerabilidade. Imagina o que é uma mulher grávida tendo bebê num campo de refugiados. Essa é a representação máxima da vulnerabilidade humana. É uma grávida tendo bebê num campo de refugiados. É o indivíduo mais vulnerável que todos. Muito difícil, né? A quantidade de mortes que tem é muito grande e tal. Então, benevolência para com todos, em todos os sentidos. A indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência, me parece que vem muito ao encontro do sentido de filia, de fraternidade. Porque é um sentimento difícil a gente olhar só os defeitos que a gente tem e não olhar do companheiro, porque isso é indulgência, né? A gente olhar o meu defeito, a minha arrogância, eu sou arrogante, eu sou autoritário. Eu sinto muito, por enquanto ainda sou. Não estou gostando não, mas eu sou. E aí eu vou me esforçar. E agora, simplesmente o reconhecimento não resolve as relações sociais aqui no Irmão Tomé. Lá na Comunidade Esperança também não resolve, só a pessoa saber e pedir desculpa para o outro e continuar igual, não é? A gente continua
na dificuldade com o semelhante, na dificuldade nas relações com a casa. E lá na nossa casa estava conversando com o Kleber, estava conversando com o Márcio. A gente tem uma série de atividades, uma série de trabalhadores, e aqui também é igual. Poxa, imagina se os coordenadores de cada serviço não tiverem esse sentimento de indulgência, porque aqui é todo mundo trabalhador voluntário, né? Quem trabalha aqui na casa para fazer tudo que acontece aqui é voluntário. Pode ter um ou outro contratado, mas sim, a essência do trabalho da casa, o trabalho que o negócio, o trabalho fim, é tudo voluntário. E a gente não pode, então, dar uma punição para a pessoa, a gente não pode bater metas, assim, igual numa empresa aí fora. Cumpra-se, é do meu jeito. É difícil, não pode ser assim. Então, como que a gente vai conseguir funcionamento? Nos esforçando muito com essa indulgência, que é uma forma de caridade, como Jesus ensinou. E a outra maneira é a perdão das ofensas, que é uma outra maneira, que é uma outra situação também dificílima, porque o perdão, ele se estende a todas as pessoas, inclusive aos inimigos. E Paulo de Tarso aos Romanos, ele recomenda, se o seu inimigo te pedir comida, o que é que você faz? Vira as costas, espezinha, agora eu estou na boa, agora você vai ver como é que é bom? Não, o que Paulo fala para ele? Dá comida. Se o seu inimigo te pedir... Inimigo naquela época era o quê, pessoal? Quem era o inimigo naquela época? Vamos fazer um esforço aqui. Inimigo, eles eram dominados pelos romanos. O inimigo era o romano. O inimigo era o romano. O inimigo do povo lá de Israel eram os samaritanos. Aquele pessoal que morava no norte, que tiveram uma briga lá histórica, 700 anos antes de Cristo, eles eram da mesma origem, da mesma nação, hebreus, brigaram por questões políticas, questões religiosas, brigaram, viraram povo inimigo. De maneira que se uma pessoa que era ali da Judéia, da Palestina, passasse o limite da fronteira e entrasse na Samaria, podia ser morto, podia ser assaltado. Por isso que aquela parábola do bom samaritano é tão chocante, porque um doutor da lei chega perto de Jesus e pergunta, né, o que ele precisava fazer para ganhar o reino de Deus. E aí Jesus fala, o que está escrito na Escritura? Cumprir os 10 mandamentos. Ele falou assim, não, eu já tenho feito isso. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi o resumo. Aí a pergunta que ele faz para Jesus, e quem é meu próximo? Aí Jesus conta essa história, essa pegadinha para o rapaz, que ficou sem saída. Porque para um judeu, uma pessoa da religião judaica, o samaritano era proibido. Era um povinho. Não queremos conversa. E Jesus fala que aquela pessoa que foi caridosa, que resolveu o problema do necessitado, era justamente um samaritano. E aí Jesus devolve a pergunta para ele. Quem foi próximo daquele que precisava? Porque o rapaz perguntou, quem é meu próximo? E Jesus falou, mudou a perspectiva. Você não tem que preocupar se você vai servir quem é seu próximo. Quem é seu próximo, Kleber? É da sua profissão, é o cara que é da sua religião, o cara que é seu conterrâneo, que fala português. Esse é meu próximo. Sou brasileiro, de Vitória, e sou espírita. Essa é a minha praia. Os meus amigos, a minha turma. Eu sou próximo dessa turma. Agora, quem está precisando? Pouco me importa de que turma que ele é. Ele está precisando. Então, quem está por perto e vê, sabe que ele precisa. E é isso. Muda totalmente a perspectiva. E aí, a parábola do bom samaritano mostra um homem sem roupa, nu, desacordado. Ele estava nu e desacordado. Então você não sabia se ele era pobre ou se ele era rico, porque a roupa não denunciava. Ele não falava, você não sabia nem a nacionalidade dele. Se ele tivesse um chapéuzinho, você ia saber. Se ele tivesse uma pulseirinha, uma tatuagem, alguma coisa, mas não tinha nada que identificasse a origem dele. Ninguém sabia. Por isso que o sacerdote passou, o levita passou, porque esses aí, se encostassem numa pessoa impura, se encostassem num samaritano, por exemplo, acabou. Aí eles não poderiam trabalhar nos ofícios religiosos naquele dia. A lei deles não permitia isso. Então ele passou de longe. Ele passou de largo. E justamente a pessoa, um camarada que era samaritano. Então Jesus coloca essa questão aí de uma forma muito clara, porque deve ter sido muito difícil para o rapaz da religião de Jesus, que tinha a arrogância de ter o Deus único, o Deus que ia salvar Israel. Israel era o povo
eleito, igual nós os espíritas, né? Nós somos o povo eleito, né? A religião eleita, porque nós sabemos das coisas. Nós temos uma arrogância religiosa, nós temos uma certa arrogância a partir desse conhecimento da vida futura, de entender como que a mediunidade funciona, como que é a reencarnação. Isso é um risco para nós, uma armadilha para nós. Nós sabemos, é simplesmente isso. Saber nos torna um símbolo que faz barulho. Eu estou falando agora, como que eu uso isso na minha vida? É com benevolência? É com indulgência? É com perdão? Porque se não for, é só arrogância. É tão arrogante quanto o povo romano. Então, meus amigos, essa situação é muito séria. Para aquela época de Jesus, significava perder a vida. Mamãe me ensinou, uns 2 meses atrás, eu achei interessantíssimo, a respeito dessa ordem que os espíritos ditaram para Kardec, essas virtudes aqui. A benevolência, a indulgência e o perdão. Elas são muito complexas, são muito amplas, mas numa visão simplista, é muito difícil a gente começar esse trabalho de redenção espiritual. É muito difícil. Nós saímos de uma condição de apego às coisas materiais, sai daquela condição romana, né? Apego ao status, à honra, ao poder, ao patronato, abrir mão de escravizar pessoas, abrir mão das conquistas, abrir mão disso, deixar de ser romano dentro da nossa alma e passarmos de fato a ser cristãos. Não é fácil, é uma pegada dificílima, mas a gente pode começar então com a benevolência, porque existem vários tipos de caridade, né? A benevolência é fazer o bem. Fazer o bem pode ser tolerar a minha mulher. Minha mulher não é mansa, não. A mulher, ainda bem que ela não está aqui, eu posso falar dela, porque ela não é mansa. Posso? Aí então eu vou ter que tolerar meu enteado, porque enteado não é filho, né? Enteado, é negócio, não é do sangue. Deve ser enteado. Então é difícil, porque nós temos esses apegos, as nossas dificuldades. É um tipo de caridade subjetiva, uma caridade moral. Então é difícil alcançar isso. Não é simples, é elaborado. Mas quando eu vejo uma pessoa que sofre, eu posso então exercitar isso. Eu vou lá e dou um prato de comida. Aí eu estou sendo benevolente, é uma caridade. Na hora que a gente faz esse tipo de caridade material, a gente olha no olho da pessoa e dá um dinheiro para ela, ou dá um bem que ela está precisando, ali, você pode acreditar ou pode não acreditar, né? Mas diz o Chico Xavier que quem tem fome tem urgência, tem pressa. E a gente fica no dilema, eu dou ou eu não dou. Mas a situação está para nós, é um samaritano, é uma pessoa caída no chão. Né? E nós vamos ser o samaritano, o bom samaritano. Mas quando nós socorremos de alguma forma uma pessoa, na sua indigência, na sua pobreza, no hospital, nas suas dores, enfim, nós chegamos perto da pessoa. Lá na comunidade a gente faz um trabalho, a gente trabalha com pessoas em situação de rua. Nas sextas-feiras a gente sai numa comitiva e distribuindo lanche. A gente distribui lanche para pessoas que estão nas calçadas de Vitória. A gente distribui 300 lanches por sexta-feira. A gente começa às 11 horas, a gente vai para a comunidade às 21, a gente prepara o lanche, e aí às 23 horas nós fazemos uma prece e vamos para a rua, e por volta de 4 horas nós terminamos com uma prece dentro da comunidade. Tem que ser nessa hora, porque é quando as pessoas estão lá na calçada. Fora isso, elas perambulam. E nós não atingiríamos essas pessoas. E a nossa proposta não é evangelizar ninguém, a gente não leva nada além de um lanche e uma dignidade humana para essa pessoa. Levamos dignidade? Não. Ajudamos essa pessoa a resgatar a sua dignidade. Porque muitos que estão ali esqueceram que são pessoas. Né? Se tivesse um buraco muito grande que você jogasse todos os moradores de rua, por certo eles já estavam lá, mas esse buraco não existe, então eles continuam na calçada. Mas eles ficam invisíveis para a gente. A gente passa pela calçada e não vê essas pessoas. Então, quando a gente vai lá e olha essa pessoa, aí a gente fica, pô, ninguém está na rua, tomou banho agora, né? Fez a barba. Às vezes eles estão de barba feita. Às vezes eles estão com a roupinha mais ou menos. Mas às vezes estão fedendo muito. Um odor muito desagradável. É forte, é ruim. E às vezes a pessoa está usando droga. A gente às vezes chega e eles escondem o cachimbinho de crack e a gente não fala nada. Eu não estou ali para reprimir isso. Porque nós estamos aprendendo que muitos estão ali por uma questão pedagógica. Foram rebelados sociais, dificuldades com o alcoolismo, dificuldades em se enquadrar nas regras da sociedade, e muitas vezes falta de oportunidades, foram sendo
colocados à margem, à margem, à margem, até que perdem a sua condição, seu status total de cidadão e ficam lá na calçada. Então, o que nós queremos é ajudar que essas pessoas se sintam pessoas. Nós chamamos pelo nome, perguntamos o nome, damos a mão, damos o lanche. Às vezes é muito rápido e às vezes nós gastamos um tempo. Então, quando nós chegamos perto dessas pessoas, nós aceitamos, somos indulgentes com coisas que eu não tolero dentro da minha casa. Com meu enteado, não. É aí que é o negócio. Então, a benevolência material está me ajudando a pacificar a minha fúria, a minha ira, o meu desamor, os meus problemas pessoais. E eu, então, tolero um pouco mais o semelhante. E aí, eu fico sabendo, pior de tudo é quando a gente descobre que ali na rua tem um apenado fugitivo. E aí? Ele deve para a sociedade. Pode ser um homicida. Vamos dizer, o que eu tenho com isso? Naquela hora é uma pessoa com fome. Naquela hora é uma pessoa com fome. E eles esperam o nosso lanche. Já tem mais de 2 anos que nós fazemos esse trabalho, é muito bacana. Quem quiser conhecer o trabalho está aberto, a gente recebe pessoas de fora. Sexta-feira, 9 horas. Pode chegar lá e se identifica, quero conhecer a Kombi Fraterna. Porque é uma lição de vida. A gente vai lá para fazer benevolência, mas a gente volta para casa, sem contar que a gente está com sono, né? Acaba de ter uma noite maravilhosa, porque o trabalho prega a gente na cama, mas a gente vê cada história muito interessante. E o que está acontecendo agora na comunidade, ontem nós recebemos lá na reunião mediúnica 2 espíritos oriundos que vieram dentro da Kombi, né, digamos assim. E ele disse o seguinte, um se identificou como Carlos Henrique, Cacá. Estava acontecendo uma manifestação de um espírito, e ele chegou tonto, com dor de cabeça, tonto, não sabia direito o que estava acontecendo, tonto, que negócio. E à medida que o diálogo com esse espírito foi acontecendo, foram sendo dados recursos para ele foi melhorando passe magnético, né, ele foi melhorando a sua condição, e aí incorporou um outro espírito no médium na frente, e começaram essas 2 comunicações simultâneas, e esse espírito falou assim, é Juvenal. Ele não sabe não, mas o nome dele é Juvenal. Nós pegamos, fui eu que trouxe ele aqui. Fui eu que trouxe. Meu nome é Carlos Henrique. E deu sobrenome também. Carlos Henrique tinha sido resgatado por uma equipe espiritual que acompanha o pessoal da Kombi um tempo atrás e agora virou trabalhador. Olha bem, o camarada morreu numa situação infeliz, miserável, igual esse Juvenal, e as pessoas conhecem o Juvenal. O Juvenal morreu tem 1 ano. Morreu um Juvenal, eu acho que é o mesmo. 1 ano atrás, mais ou menos, na rua. E agora foi trazido nessa situação para ser ajudado espiritualmente. Então era um morador de rua, um indigente aqui, e ele chega como indigente do lado de lá, e uma hora a educação dessa pessoa tem que acontecer. Olha bem, e aí a gente então, o que faz um dialogador numa reunião mediúnica? Chama esse indivíduo considera como irmão, irradia amor para ele, porque as palavras aqui são blengo, blengo, blengo do símbolo, é barulho, não é o espetáculo. Então, se a gente não irradiar amor e simpatia e piedade mesmo para aquela pessoa ali e oferecer o que nós temos de melhor dentro da alma, a gente não convence ninguém, não. E aí, pelo contrário, eles veem que a gente está na superfície e a gente é desmascarado. Não é? Então, é muito interessante isso. A gente vai, pelo trabalho, a gente vai aprofundando nessa prática do amor. Então, o trabalho é a nossa salvação. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando ela trata da culpa, ela fala o seguinte, que a culpa é um monstro que devora. E muitas vezes a pessoa passa uma vida carregando as dificuldades da culpa. Né? Eu trabalho em algumas ações para valorização da vida, mulheres que engravidam e recusam a maternidade, e a gente atua no sentido de fortalecer essas mulheres, apoiá-las para que elas não recusem, não interrompam a gestação. Mas a gente só consegue ajudar efetivamente que o aborto não aconteça em um número. Tantas outras vão efetivar o ato e vão carregar esse sentimento. Mesmo nos países onde não há religião tão frequente como aqui no Brasil, como por exemplo a Finlândia, que só 10% da população frequenta serviços religiosos, como essa reunião, 10% da população, lá nas publicações científicas da Finlândia, todos os artigos científicos de psiquiatria, de psicologia, colocam que
A culpa é um sentimento frequente nas pessoas que entraram na recusa da maternidade, porque aborto lá é liberado até 22 semanas. 22. Com 25 eles se esforçam para criança esperança, né? Para o bebê não morrer. Vai para o UTI, mas está até 22, pode tirar, imagina. Então é uma situação muito complexa para essas mulheres. Elas que não têm a culpa religiosa, como se diz por aí, né? Os europeus hoje estão com essa história que a igreja massacrou milhares de pessoas nas cruzadas, na Inquisição, e por isso a religião não serve, não presta. É verdade que os atos errôneos têm que ser reconhecidos e evitados. Os crimes sexuais, os problemas dos homens, mas da fé, desse ethos cristão, isso não é problemático. O problema é dos homens. Então, meus amigos, é aqui, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, na prática amorosa, que as imagens que ficam registradas na alma culposa, elas vão se diluindo. Olha que interessante. A benfeitora Joana de Ângeles fala que a culpa existe. As imagens, a pessoa às vezes repassa aquela decepção com ela mesma, aquele remorso, aquela coisa angustiante. Tem pessoas que adoecem por causa disso, suicidam, ficam psicóticas, problemas gravíssimos por causa dessa culpa que fica martelando, mas é aqui a ação caridosa que a benfeitora Joana de Ângeles aponta como solução. Então, não tem ninguém aqui nessa plateia que não tenha o seu compromisso, o seu deslize. Todos nós temos, maiores ou menores. E se não tivermos dessa vida aqui, de outras encarnações é certo, né? Mas como que nós vamos sobreviver então? Eu vou esperar a morte chegar para eu mudar de vida? Para eu me entregar? Para eu entregar o meu coração para essa verdade? Eu vou esperar morrer, vou esperar sofrer, vou esperar uma vida de dificuldades? Eu posso começar isso agora, nas ações caritativas. Ah, mas eu não posso entrar no templo, meu ato foi temerário, um absurdo. Eu atentei contra a vida, né? É o 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Se for na igreja católica, é um pecado mortal. Mortal. Cria uma morte moral. É terrível. Essa pessoa não tem direito a entrar no céu. Ela vai arder no fogo do inferno. E se ela sabia que era errado e deliberadamente fez o erro, esse é o conceito do pecado mortal. Quando ele ofende, quando a ofensa é grave, deliberada, e a pessoa faz. E nós, né, os espíritas, como vemos essa ideia? Nós temos a lei de causa e efeito, pagamos pelas nossas ações, mas nós não precisamos viver a mesma experiência. Se eu causei uma dificuldade, eu posso diluir essas imagens da culpa com ações amorosas. Então, é dentro do nosso assunto, essas ações da caridade, da benevolência. Então, tem lugar para todo mundo. Não tem ninguém que precisa ter vergonha e baixar a cabeça, porque numa época de mais imaturidade espiritual, de infantilidade espiritual, cometeu o seu deslize. E aí nós vamos falar de deslize só para pegar os 10 mandamentos lá, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, que vos tirou do Egito, da casa de servidão, não tereis outros deuses. Mas muitas vezes nós adoramos o dinheiro. O shopping center é o nosso templo. É arrumar um outro Deus que compete com Deus, de fato. Se a gente é muito apegado a coisas materiais, né? Não falar o nome de Deus em vão, não vou nem falar, né? Então, e quando a gente fala guardar o dia de sábado, que é ter um dia dedicado para experiências espirituais. É o dia de Deus. Não, o dia de Deus é todo dia, mas é o dia que nós vamos intencionalmente, porque nós somos muito fraquinhos ainda, nós temos muito problema, nós precisamos de um dia de observância. Pode ser a segunda-feira, pode ser o domingo à noite, mas um tempo para nós pararmos tudo que nós estamos fazendo e cuidar da nossa espiritualidade mesmo, com seriedade, né? E aí, quando vamos para o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Meu Deus, então, honrar pai e mãe, nossa, quando a gente vê a sociedade que a gente vive, né? Cada coisa, né? E pais à míngua, filhos sem educação, filhos entregues ao poder do Estado, que muitas vezes é materialista, porque o Estado é materialista. Muito complexo. Pais abdicando de cuidar de seus filhos e, por consequência, filhos que não entendem a finalidade da família. Então, e difícil, então, para esse filho estar em concordância com esse honrar pai e mãe na sua expressão mais ampla, né? Não matar, e aí não matar o corpo, mas não matar uma iniciativa, não matar a alma da pessoa. O corpo continua vivo, mas só o corpo também, né? Porque eu depenei essa pessoa nas suas esperanças, tudo que eu pude. É um massacre
não tem indulgência, não tem perdão, né? Então, por aí vai, meus amigos. Para todos nós que ainda temos as nossas dificuldades hoje, que andamos no deserto da vida, né? Que ainda não fizemos a travessia, igual o povo hebreu atravessou Moisés lá, com Moisés, os 40 anos de deserto. A gente está passando uma vida, às vezes, de quantos anos, né? Eu tenho 54, ainda não atravessei o deserto. Eu estou aí a caminho, lutando, mas nessa esperança da caridade, de aprender esse amor que nos redime, que nos ajuda. Então, como eu falei lá na nossa casa, a gente estabeleceu algumas ações de benevolência. Então, fazer enxovalzinho dentro desse projeto Sim à Vida, a gente ajuda as moças que querem ter filhos e a gente apoia. A gente apoia com tudo que elas precisam, ultrassom, consulta, com lugar para ter neném. Se elas não quiserem o neném, a gente ajuda essas moças a darem adoção, tudo legalmente, e a gente ajuda a proteger essa moça mesmo, porque muitas delas não vão ter o filho por falta de apoio. Só isso. Se ela tiver apoio, ela se sente protegida e vai adiante. Não é o que eu falo para elas. Ó, você perdeu a inocência. Você perdeu a inocência. Tem 20 anos. Vai abortar? Perdeu a inocência. Vai ter culpa? Vai ter uma vida de tormento. Ah, vai ter filho com 20 anos. Não é fácil, né? Porque minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 21. E minha mãe tinha 19. Mas o tempo era outro. Era outra maturidade. Hoje o tempo está diferente. Então vai ser difícil também para essa menina de 20 anos. Perdeu a inocência. Mas faça a escolha que é menos dolorosa, que é de acordo com a lei de Deus, digamos assim, que vai ter menos sofrimento, né? Então a gente ajuda, projeto Sim à Vida, a Kombi Fraterna que eu já falei. E olha só que bacana, quando a pessoa, porque começou essas ações benevolentes, começou lá na inocência do trabalho da Kombi, um dia o camarada postou que a gente resolve todas as coisas da Kombi pelo WhatsApp. Um dos membros lá colocou o seguinte: pessoal, hoje de manhã encontrei muitos moradores de rua nesse canteiro em frente à curva da Jurema. Quer dizer, mas o trabalho da Kombi é só sexta-feira à noite. O camarada no dia a dia, agora ele vê os moradores de rua. As pessoas em condição de rua. É diferente de morador, porque ninguém quer morar na rua, né? A rua não é a casa de ninguém. Não deveria, pelo menos. Então, muda o olhar. E eu achei muito legal essa fala, que eu quis até compartilhar. Ele botou a fotografia, não sei se vocês estão vendo aqui, vocês identificam esse lugar? Pois é, perto da curva da Jurema ali, né? E realmente tem aquele monumento dos imigrantes italianos. Então, como é que nós vamos ajudar essas pessoas? Esse problema é complexo, a gente não resolve esse problema. Mas nós já conseguimos ajudar algumas pessoas a se ressocializarem, sair da rua e ter emprego, voltar para a família, inclusive. Muito legal. Muitos não querem, mas alguns querem. E a gente precisa organizar. Então, é uma reflexão, porque as casas espíritas, nós temos a parceria com duas instituições que são coordenadas por religião protestante. Nós não temos dentro do movimento espírita uma casa aqui em Vitória que faça esse tipo de acolhimento. Agora o Guilherme Ribeiro, lá de Vila Velha, na Glória, está construindo na Barra do Jucu uma instituição assim, mas nós ainda não temos, né? E é um problema grave. A estimativa para hoje em Vitória é de 1.000 pessoas na rua. Ou então o projeto de visitas fraternas, que a gente encontrou a situação da família muito difícil, e a gente ajudou a colocar uma certa dignidade para essa pessoa, ajudar a reintegrar socialmente essa família. A gente não quer ficar com paternalismo, a promoção social. Ou então prover os mínimos, né? Está precisando de... Não é essa senhora, a mãe dela, está precisando de outra coisa simples. Para a gente é muito simples, mas para ela é essencial. Ou então um projeto de ajudar a tirar a criança da rua, no contraturno da escola. Lá na comunidade, em relação à fraternidade, né, que o nosso amor não seja fingido. Aborrecei o mal. Então você aborreça o mal. E apegai-vos ao bem. Nós nos apeguemos ao bem. É o conselho de Paulo. Amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra. Comunicai com os santos, com os companheiros do centro, né, companheiros da igreja. Comunicai com eles nas suas necessidades. O que você está precisando, meu irmão? Você sumiu, tem uns dias que você não vem. Qual que é a sua necessidade? É difícil para a gente fazer isso, né? Aqui no centro espírita a gente não tem sacerdócio remunerado, profissional, a gente faz tudo como voluntário. Às vezes um companheiro some e a gente não se dá conta. Isso é um gargalo que nós temos no movimento espírita, né? A gente vive passando vergonha com isso, porque a pessoa some, depois de muito tempo ela volta e fala, quase morri. Ou então você pergunta, cadê sua mãe? Sumiu, não morreu. E a gente, e eu não ajudei essa pessoa, não apoiei essa pessoa. Segui a regra da hospitalidade,
Era diferente lá. Então, na nossa comunidade, nós estamos trabalhando 2 valores que a casa escolheu como princípios do nosso ethos lá na comunidade Espírito Esperança, que é fraternidade e realização. Nós sentimos que nesse momento, já desde 2 anos atrás, e nós continuamos esse trabalho, nós decidimos que precisávamos trabalhar esses 2 quesitos. Fraternidade é importantíssimo para nós lá, nós precisamos muito fazer relações fraternas, e temos muito para caminhar, então nós estamos fazendo agora um trabalho bacana, tem um especialista em RH que está nos ajudando, fazendo ações, e aí nós, numa das ações que foram realizadas, chegamos à conclusão que o que é um comportamento esperado para esse valor fraternidade dentro da casa, lá dentro da nossa comunidade. Então as pessoas disseram, ser fraterno aqui dentro, hein? Sorrir sempre. Sorrir sempre, mesmo que tiver com problema. Cumprimentar as pessoas e olhar nos olhos. Cumprimentar as pessoas e olhar nos olhos. Não é simples, né? É simples para quem te ama, né? Para quem é igual, né? Para quem é da minha turma, da minha patota. Né? Se tem um conflito é diferente. Usar a gentileza, quer dizer, cultivar o uso da expressão. Por favor, com licença, obrigado. Gente, é muito elementar, né? São os combinados. E ter cuidado com o tom de voz, porque como eu sou autoritário e arrogante, já sabe como é que sai o trovão, né? E aquela pessoa que é mais cordata, tá, ela pode se sentir massacrada com uma fala muito opressiva. Dar atenção para as pessoas, ficar atento para identificar as necessidades do outro e oferecer ajuda. Tratar das dificuldades e dos problemas interpessoais direto com a pessoa envolvida. Nossa, que difícil isso. Como é difícil, né? Meu pai ensinou isso para mim. Quando você tiver que resolver, você chama a pessoa. A conversa é difícil, mas você vai resolver o problema. A conversa é difícil, mas você vai resolver. Não fale no corredor. Não fale pelas costas. E aí, como diz o Emmanuel, né, o mal não deve ser comentado, o André Luiz. O mal não deve ser comentado em tempo algum. Isso aí, você fala com a pessoa, olhando nos olhos. Nossa, isso é muito difícil. Mas nós estamos na pegada, no esforço. Saber ouvir com atenção, valorizar o que cada pessoa tem de bom, porque aqui é uma casa de mortais, né? Se nós fôssemos deuses, todo mundo era perfeito, mas aqui nós somos humanos. Então, todo trabalhador aqui tem as suas dificuldades, mas cada um tem coisas boas também. Então, valorizar o que cada um tem de bom, respeitar o outro, aceitar e conviver com as diferenças. E as diferenças são muitas, né? Muitas. A gente só é espírita e acreditamos na reencarnação, mas ainda assim tem gente que acredita na reencarnação diferente, na mediunidade diferente. Os conceitos do espiritismo, para mim, soam de um jeito, para o outro são de outro. Então, conviver com a diferença. É aquela caridade moral. E ele trouxe esse poeminha, Antônio de Castro, que nos convida à benevolência. Né? Depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Quer dizer, olhe bem, depois da morte, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Não podemos perder tempo. Nós estamos atrasados. Né? Nosso processo de redenção já está atrasado. Tem que pensar assim. Temos que aproveitar todas as oportunidades. E aí, então, volto que a questão do o que Jesus entendia, né? Benevolência para com todos, indulgência, perdão das ofensas até dos inimigos. E aí Kardec nos recomenda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Instruí-vos é o segundo. Amai-vos. Amai-vos. Às vezes eu escuto que a comunidade, escuto fora da comunidade, que a comunidade é uma casa de referência para os estudos. Ai, me dá uma agonia de ouvir isso. Por causa disso aqui. Que bom que a gente tem os estudos fortalecidos lá, que bom. Mas, nossa, essa não é a distinção, esse não é o elogio. O elogio seria, nossa, lá tem um amor, o amor na comunidade é maravilhoso, a fraternidade é uma beleza. Não tem discórdia, não tem problema, as pessoas lá estão vencendo, né? E aí lembro a fala de Jesus, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nossa, inflacionou muito. Não é só para amar, amar como ele amou. Difícil. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tivesses amor uns aos outros. E antes de acabar, eu queria fazer uma leitura de um poema chamado Realidade Distante, de um
Prêmio Nobel de Literatura, lá da Índia, o Rabindranath Tagore, no começo do século XX. O Tagore, ele diz o seguinte: sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sob os raios de permanente luz. E os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos do enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e se completavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar, nasciam em toda parte sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em canção de esperança: ama e aguarda, amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Muito obrigado.